Olá, garotos e garotas. Nós vimos então no slide anterior a Semana de Arte Moderna. Porém, nós vamos ver um pouco sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação, né, que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Caracteriza pelas produções desde o início do século até a Semana de Arte Moderna, que deu-se em 1922. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas umas das outras, né? É, então, lá em Portugal, nessa época, já estava tendo um movimento modernista. Como eu disse a vocês, o Brasil é um copiador, né, das coisas da Europa, principalmente Portugal. É, nessa turma pré-modernistas, há um sincretismo estético, com a presença de realistas, neo significa novo, neoparnasianas e neossimbolistas. Então, é uma junção que vai rompendo alguns padrões. Bem, o momento histórico é o final do século XIX, que marca o início da República do Café com Leite, na qual os grandes proprietários rurais exerciam enorme influência, né? Houve uma disputa de poder das oligarquias paulistas e mineiras, né? Foi nesse panorama regionalista brasileiro que começa a expandir a virada do século, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. Além dessa política café com leite, inúmeras revoltas foram surgindo. A revolta da vacina, no Rio de Janeiro, a revolta da Chibata, a revolta da Armada, a revolta de Canudos e etc., em muitos pontos do país, né? Bem, com isso também, a urbanização de São Paulo, no começo, é, ele trazia um retrato um pouco da Europa, dando sinais de crescimento, né? É, estilo Europa. E não só isso, como os movimentos de vanguarda da Europa também influenciou bastante a nossa literatura, o nosso movimento literário aqui do Brasil, que foram as vanguardas europeias, que é o expressionismo, o cubismo, o futurismo, o dadaísmo, o surrealismo. Então, lá na Europa, eles já estavam mostrando uma postura inovadora. Eles anunciavam esse mundo de transição, né? E o Brasil estava também buscando esse perfil brasileiro, essa cara do Brasil, né? E os conflitos não foram só aqui no Brasil, como eu falei das revoltas. Teve conflitos espalhados pelo mundo inteiro. Então, em 1914 surge a Primeira Guerra Mundial. Então, foi dentro desse contexto todo da Europa e aqui no Brasil também, porque foi do início do século até 1922. Aqui no Brasil, o ciclo da borracha desloca para o norte a riqueza do país, acentuando os contrastes sociais. Algumas regiões prosperavam em meio ao atraso irremediável de outras. Então, umas conseguiam prosperar e outras não. Então, como eu falei aqui, geraram várias revoltas, vários conflitos. Revolta de Canudos na Bahia,
A série de conflitos no Ceará em torno do religioso Padre Cícero, vocês já ouviram falar, né? Até fala, às vezes fala meu padrinho, Padrinho Cícero, padrinho, Padre Cícero. E o cangaço, Lampião, Maria Bonita, né? Que também teve um contexto histórico bastante contundente, né? No país, em pleno sertão nordestino. É, isso tudo influenciou o movimento literário do país. O que eu falo para vocês? O movimento, a literatura, ela faz a história. A literatura, ela faz parte da história do nosso contexto, dos nossos modelos de vida, né? Olha, não pode se dizer, né, que essa pré-modernismo é uma literatura assim, em si, mas é um conjunto de manifestações do espírito de uma época que buscava o novo, rompia com o velho, queria nova estética, novos rumos, novas decisões, né? Para o nosso país. E com isso utilizava-se a literatura para poder ter esse engajamento político também. Então, as características do pré-modernismo são a ruptura com academicismos, né? Não ficar só naquela coisa muito rebuscada, muito trabalhada como eram os parnasianos, né? A ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, que era muito detalhada, que era muito formal, era uma linguagem simples e coloquial. Exposição da realidade social brasileira, regionalismo e nacionalismo, marginalidade das personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato, são personagens importantes no nosso contexto. Nós sabemos que desde sempre foram trabalhadas as etnias, né? Que faz parte da nossa formação, do nosso povo. Os temas, fatos históricos, políticos, econômicos, sociais. Então, apesar de alguns conservadorismos, o caráter inovador de algumas obras que representam ruptura com o passado com academicismos. Né? Lima Barreto ironiza tantos escritores importantes que utilizavam a linguagem pomposa, quanto os leitores se deixavam impressionar. Quanto mais incompreensível é ela, a linguagem, mais admirado é o escritor que escreve por todos que não lhe entenderam o escrito, os brusundangas, é assim que eles, né, apelidavam os parnasianos, que eram escritores assim muito rebuscados. Os principais autores do pré-modernismo são esses aqui: Augusto dos Anjos, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Euclides da Cunha. Então, o pré-modernismo é considerado uma literatura pré-modernista, tudo que nas primeiras décadas do século XX problematiza a realidade social e cultural do Brasil, busca por uma linguagem mais simples e coloquial. É uma das preocupações desses escritores aqui, pré-modernistas, né? O período pré-modernista foi marcado pela convivência entre várias tendências artísticas, como eu falei para vocês, ocasionando uma espécie de sincretismo cultural, que seria essa junção das culturas, né? Buscou um pouco lá da vanguarda europeia, mas também valorizou o nacional. O regionalismo, que é o norte e o nordeste com Euclides da Cunha,
o Vale do Paraíba e o interior paulista com Monteiro Lobato, o Espírito Santo com Graça Aranha, o subúrbio carioca com Lima Barreto. Os tipos humanos marginalizados eram o sertanejo nordestino, o caipira, os funcionários públicos e os mulatos. Ó, aqui é algumas características que eu já até falei com vocês, ó. Romper com o passado, a denúncia da realidade brasileira, o regionalismo, os tipos humanos marginalizados, os temas nacionais. Esses novos autores demonstram um grande interesse pelos temas nacionais, né? Buscando exemplos lá no realista, no naturalista. É o cotidiano do brasileiro sendo exposto nos livros. Tinha uma nítida preocupação social. Os tipos marginalizados, as lutas inglórias e as mazelas do povo passam a ser os temas da prosa modernista. Como eu disse a vocês, uma linguagem simples, uma aproximação com a língua brasileira, né? Próxima à coloquial que as pessoas usam no dia a dia. Os textos tinham jornalístico, tinha linguagem jornalística, mas muitas vezes se aproximava da realidade com um pouco de estilo artístico. Bem, Euclides da Cunha, que foi um dos pré-modernistas, né? Ele nasceu em 1866 e morreu em 1909, bem no início do século, né? Ele foi um cronista do sertão, positivista e republicano. Ele fez cobertura da Guerra dos Canudos, ele escreveu Os Sertões, que foi considerada a sua maior obra, né? Ele tinha uma descrição de sertanejo, ele descreve Canudos, o homem, a terra, as lutas, né? Produziu cartas sobre os tratados, e ele morreu assassinado na tragédia da Piedade. Lima Barreto, ele então nasceu em 1881 e morreu em 1922, né? Bem no ano que foi a Semana de Arte Moderna, só que a semana foi no início do ano, né? O cronista marginal, ele era vítima de preconceito porque ele era mulato, alcoólatra, foi internado no hospício por 2 vezes. Militante socialista, ele defendeu os direitos das mulheres, ele denunciava as desigualdades, os preconceitos, ele ridicularizava os políticos e as classes médias, ele descreveu os subúrbios e os personagens marginais do Rio de Janeiro. O Monteiro Lobato nasceu em 1882 e morreu em 1948. Monteiro Lobato tem o Jeca Tatu, né? Uma obra conhecida, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele foi polêmico, colunista de jornal, moralista, conservador, nacionalista. Ele achava que o Brasil estava muito atrasado, que não progredia materialmente, culturalmente. Ele participou de campanhas do petróleo. Seu estilo literário não tinha muitas inovações. Ele era um crítico ferrenho do modernismo, porém ele foi um pré-modernista, porque ele trouxe algumas coisas nas suas obras que era característico, né, dessa mudança que todos queriam. Augusto dos Anjos, 1884 e 1914, chamado poeta dos vermes, né?
soma de todas as tendências da época. Ele concilia cientificismo e simbolismo, ele busca uma linguagem científica, mas também uma linguagem mais vulgar, mais informal. É, ele, as palavras dele são antipoéticas, tema de morte, de cadáveres, de vermes, pessimistas, expressava angústia da matéria. Então, os pré-modernistas, eles vieram num período de transição, aquela mudança, né, entre o velho e o novo. E as tendências europeias eram muito fortes. Então, isso influenciava, e todos esses conflitos dentro do país influenciou bastante também.